Oi, oi. Vamos aqui compensar essa aula assíncrona da sexta-feira, tá? Dia 18 de agosto. E aí, vamos aproveitar para completar o slide que não conseguimos completar em sala de aula. Na segunda, a gente já começa do que estava previsto no cronograma, sem atrasar o cronograma. Belezinha? Pronto, então vamos lá. Então, a gente tinha visto esse aqui, né? Que é que a gente tem a representação diédrica completa dos 4 diedros, tá? Aqui a gente tem alguns pontos marcados no espaço, onde o A está no primeiro diedro, o B no segundo, o D no terceiro e o C no quarto. Além das suas projeções, que estão projetadas aqui nos planos de projeção vertical e horizontal, sendo um correspondente às projeções horizontais e 2 correspondente às projeções verticais, tá? Então, transferindo isso aqui para épura, o que a gente vai ter é, né, isso aqui, tá? Então, em épura, o que é que a gente tem? A gente tem a projeção A, do ponto A e do ponto C abaixo da linha de terra, certo? Então, isso quer dizer que o afastamento de A e C é positivo. Confere aqui, ó. A afastamento positivo, C é afastamento positivo, porque está antes da linha de terra no plano horizontal. E a gente tem a projeção 1 dos pontos B e D acima da linha de terra. Isso quer dizer que o afastamento, né, do ponto B e do ponto D são negativos, ó, estão depois da linha de terra, tá? Agora, com as projeções 2, certo? O que é que a gente tem? A gente tem de C e D abaixo da linha de terra, então isso quer dizer que a cota é negativa, porque cota positiva fica acima da linha de terra. Então, vamos ver aqui, C e D abaixo da linha de terra, cota negativa. E de A e B acima da linha de terra, então positiva. Aqui, ó, cota de A positiva, cota de B positiva. Então, só pela épura, quando eu indico corretamente se a projeção é 1 ou 2, lembrando que a projeção 1 corresponde à projeção horizontal, a projeção 2 corresponde à projeção vertical. Então, eu consigo identificar se a minha coordenada, a minha cota, ela é positiva ou negativa e, consequentemente, qual o posicionamento dela no espaço, tá? E a abscissa vai depender do posicionamento na linha de terra, né? Então, se aqui eu tenho meu ponto de origem das abscissas, aqui, ó, meu zero, eu tenho à esquerda de zero apenas a projeção de D. Então, D tem abscissa negativa. Eita, falei negativa e escrevi positiva. Peraí, deixa eu voltar. Tem abscissa negativa. E aqui, A, B e C tem abscissa positiva, porque estão à direita do ponto de origem das abscissas, tá? Aqui tem mais uma forminha de vocês memorizarem essa questão dessa sinalização e o posicionamento nos diedros. Então, quando a gente tem afastamento e cota positivos, o objeto está no primeiro diedro. Negativos, afastamento e cota está no terceiro diedro. E quando tem variação, pode estar no segundo ou no quarto, né? No segundo diedro, afastamento negativo, cota positiva. E no quarto, o contrário, afastamento positivo, cota negativa. Ok? Então, aqui dando continuidade, mas ao mesmo tempo já fazendo um relembrando com relação às nomenclaturas, para a gente se familiarizando, tá? Então, quando a gente fala dos diedros, a gente está falando da posição espacial, né, volumétrica. Os planos de projeção, a gente tem o plano vertical de projeção, que a gente vai usar a nomenclatura PVP, plano horizontal de projeção PHP e plano lateral de projeção apenas PL, plano lateral, tá? A linha de terra LT e tem os semiplanos, né, que a gente já viu que pode ser o semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior, semiplano vertical superior, semiplano vertical inferior. As coordenadas são nas posições de ordem abscissa, afastamento e cota. Sendo abscissa, deslocamento na linha de terra, afastamento, deslocamento no plano horizontal e cota, deslocamento no plano vertical, tá? E aí, com relação ao afastamento e a cota, né? Apesar de ser projetada no PHP, ela mede a distância ao PVP, e a cota, apesar de ser marcada e projetada no PVP, né, porque é o deslocamento,
ela mede a distância ao pH, tá? O plano ou ponto de origem das abscissas, que é o pô, a gente vai representar com 0, e tem os planos bissetores. Espera lá, Barteira, plano bissetores não falamos ainda. Então, vamos falar agora. Os planos bissetores, o que são, tá? São os planos que eles formam, faz um X dentro da cruz que a gente já tem, né? Então, a gente tem a cruz aqui de plano vertical com plano horizontal, os planos bissetores vão fazer, ó, um X. Ou seja, eles dividem simetricamente, tá? Na diagonal, ou seja, se aqui eu tenho 90 graus, porque esses planos são perpendiculares entre si, para cá eu vou ter 45 e para cá eu vou ter mais 45, né? Então, ele forma 45 graus com os planos de projeção, tá? Esses planos bissetores podem ser o plano bissetor par ou o plano bissetor ímpar, BI, que não são os alunos de bacharelado interdisciplinar, e o BP, tá? O bissetor ímpar é o que vem do primeiro para o terceiro diedro, e o bissetor par é o que vem do segundo para o quarto diedro, certo? Então, qualquer ponto que tiver aqui no bissetor ímpar, seja no primeiro ou no terceiro diedro, certo? Ele vai ser igual em módulo e em sinal. O que isso quer dizer? Porque aqui tudo é positivo e aqui tudo é negativo, tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui, se o afastamento dele for 2, perdão, a cota dele for 2, o afastamento dele também vai ser 2. Se esse aqui tiver afastamento menos 1, a cota dele também vai ser menos 1. Tranquilo? Já no bissetor par, o que é que a gente tem? Um ponto aqui, um ponto aqui. Se esse ponto aqui no bissetor par tiver no segundo diedro, né? Se ele tiver afastamento menos 2, a cota dele vai ser 2, porque cota e afastamento tem sinais contrários nesse diedro. A mesma coisa no quarto diedro, só que agora afastamento é positivo e cota negativa, né? Então, se o afastamento, se a cota é menos 3, o afastamento vai ser 3. Belezinha? Agora vamos falar um pouco com a relação espacial dos objetos e o sistema cilíndrico ortogonal, tá? E aí a gente vai entender quando algo vai aparecer ou não em verdadeira grandeza, para a gente saber se a gente precisa encontrar a verdadeira grandeza. Aqui o que é que a gente tem? Aqui a gente tem uma figura plana, tá? Se vocês prestarem atenção, ela está paralela a esse plano de projeção. Isso porque, ó, essa cota aqui vai ser exatamente igual a essa aqui, que é exatamente igual a essa, e a de trás que a gente não tá vendo direito, tá? Então, ele tá totalmente paralelinho. É um plano aqui, é uma figura aqui, o plano de projeção assim, ó, paralelos, ok? Então, quando eu tenho uma relação de paralelismo com o plano de projeção, a projeção vai aparecer em verdadeira grandeza, sem deformação, tá? Além dessa projeção da figura plana como um todo, a gente tem também aqui a projeção das retas. A reta AD, ela é paralela, então essa projeção aqui apenas da reta AD também está em verdadeira grandeza. E assim todas as outras retas, tá? Então, relação de paralelismo, projeção em verdadeira grandeza, sem deformação. Quando eu tenho uma relação de perpendicularismo, eu vou ter o que a gente chama de máxima deformação, ou a projeção vai ser acumulada. Então, o que é que eu tenho aqui? Aquela figura plana que antes estava assim, agora está assim, ó, na vertical. Uma folhinha de papel que estava assim, eu botei ela na vertical, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Ela perpendicular ao plano de projeção. E a projeção dela, ó, que antes, o que é uma figura plana, ela foi projetada apenas por uma linha, ou seja, teve o acúmulo de todo um plano numa linha, entendeu? Por isso a gente chama projeção acumulada e, consequentemente, uma máxima deformação, porque ela mudou de plano para linha na projeção. Vamos analisar agora aqui as retas. Se eu analisar a reta AB e a reta DC, elas estão paralelas a esse plano de projeção. Então, a projeção da reta está em verdadeira grandeza, porque elas estão paralelas. Agora, se eu analisar essas retas aqui, ó, AD e BC, com a relação delas com o plano,
perpendicularismo. Então, vai ter uma máxima deformação na projeção dessas retas, que agora a projeção vai ser apenas um ponto, e novamente uma projeção acumulada, porque uma reta toda foi acumulada num ponto. Tranquilo? E a última relação que pode estabelecer, né, já foi de paralelismo, perpendicularismo, agora vai ser de obliquidade. E aí vai ser nessa obliquidade que a gente vai ter essa falsa projeção, né? Porque a gente vê aqui uma figura plana, a projeção aqui semelhante, um retângulo, só que com uma deformação a menor, sem estar em verdadeira grandeza, né? Porque a figura, ela não tem as medidas reais, tá? Então, ela tem uma deformação menor. Não é a máxima deformação lá do perpendicularismo, mas tem uma deformação. Então, se a gente prestar atenção aqui, ó, essa cota é menor que essa, né? Então, esse plano realmente está oblíquo, ele não está paralelo, está oblíquo, tá? Então, o que é que a gente tem aqui, ó? As retas DC e a reta AB, elas estão paralelas ao plano de projeção, então aqui elas vão aparecer em verdadeira grandeza. Mas tanto a figura plana quanto a reta AD e a reta BC estão oblíquas, então elas vão aparecer com projeção deformada, tá bom? Em deformação A menor. Aqui tem um resuminho, é a mesma coisa, só botei tudo juntinho assim para que vocês possam fazer a comparação e, consequentemente, a memorização ficar melhor, mais favorecida, tá? Agora, é hora de desenhar. Como a gente ainda não tem eu ainda, assim, né, não pedi que vocês já tivessem os instrumentos, então é a título de esboço mesmo, tá? Tem 3 questõezinhas aqui, eu vou fazer a 1 e a 2 com vocês, e vocês vão tentar fazer a 3 sozinhos, tá bom? Pra gente ver como é que tá. E aí, na segunda-feira, eu faço essa 3 com vocês no quadro, pra gente ver se vocês conseguiram fazer ou não, tá? Então, vamos aqui, ó. Marcação diédrica e enhépra do ponto A. Vou começar fazendo a marcação em enhépra. A diédrica seria o espaço, a volumétrica, tá? Lembre-se, quando a gente tem diédrica, é sempre a questão espacial. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui minha linha de terra, ok? O esboço, tá, gente? Aqui é a minha linha de terra. Aqui, primeiro de tudo, o que é que eu preciso fazer? Marcar meu ponto de origem das abscissas. Como minha abscissa aqui é menos 5, então não vai estar mais para a esquerda. Então, eu vou marcar meu ponto de origem aqui. É aleatório esse ponto. Vocês podem marcar em qualquer lugar que vai dar certo, tá? Porque lembre-se que isso aqui é uma representação limitada do infinito, né? Então, não tem uma rigorosidade de posicionamento. O que importa é que todas as outras coordenadas eu marque a partir desse ponto de origem que eu estabeleci, tá? Então, pronto. Então, estabeleci meu ponto de origem das abscissas aqui, vou marcar agora meu menos 5, né? Então, 1, 2, 3, esboço mesmo, tá? Não precisa estar medindo, não. 4, 5. Pronto. Então, aqui vai ser meu menos 5. O que é que eu vou fazer agora? Marcar meu afastamento e minha cota. Tanto afastamento quanto cota são positivos. Então, afastamento positivo abaixo da linha de terra, cota positiva acima da linha de terra, tá? Então, aqui, ó, a partir do menos 5, eu vou marcar, ó. 1, 2, 3, 4. Então, quem é que vai estar aqui no 4? Eu não preciso nem escrever 4, tá? O que eu preciso escrever, na verdade, é quem tá aí, que é... Vou botar aqui mais grossinho para... Certo? Que é quem é minha projeção do ponto A no plano horizontal. Logo, eu vou chamar de A1. Beleza? E a partir do menos 5 para cima, eu vou marcar a minha cota, que é 3. Então, aqui, ó. 1. Oi, deixa eu diminuir aqui, que eu deixei grosso. 1, 2, 3. Então, aqui eu vou ter quem? Eu vou ter A2
correspondente à projeção de A no plano vertical, beleza? Pronto, isso aqui é a minha épora. Daqui a pouco eu faço a diédrica, tá? Isso aqui é a minha épora do ponto A. Belezinha? Tentem fazer aí. Pausa o vídeo, tenta fazer com calma, tá? E aí, a segunda questão me dá o ponto B. Para eu acrescentar a partir do ponto A, tá? Então, B ó, é 1, 2 e 5,5. Para não perder esse desenho, eu vou voltar aqui e vou anotar aqui quem é meu B. Meu B é 1, 2 e 5,5. Esse número quebrado aqui eu botei para a gente se acostumando, se familiarizando com a nomenclatura, que quando eu tenho coordenada, eu vou separar com ponto e vírgula. Quando eu tenho uma vírgula, é porque realmente é um número decimal, tá? Então, agora, a abscissa de B é 1. Então, aqui agora, a direita de 1, a direita de 0 eu vou marcar 1, tá? Vai ser minha abscissa 1. E a partir dessa abscissa 1, eu vou marcar meu afastamento, que é 2 positivo, então abaixo da linha de terra, e minha cota, que é 5,5, acima da linha de terra, tá? Então, vamos lá aqui, ó. 1, 2, e aqui 1, 2, 3, 4, vai lá para cima. 5, 5,5. Vamos lá, então, marcar. Quem é que vai estar aqui? Aqui vai estar meu B1, que é a projeção de B no plano horizontal. E aqui vai estar meu B2, que é a projeção de B no plano vertical. Beleza? Então, aqui, ó. B2 e aqui B1. Só que agora o que é que eu tenho? Uma reta, né, ó. Vamos aqui no segundo slide, ó. Da reta AB. Então, aqui agora eu não tenho apenas pontos, eu tenho a reta. Então, eu tenho que delimitar a projeção da reta. Então, a projeção da reta é essa aqui. E aqui, essa aqui. Beleza? E o que seria a diédrica, então, né? Aí, aqui para desenhar com o mouse é punk, mas vamos lá. Muita paciência e calma nessa hora, tá? Mas seria para representar assim, ó, espacialmente, né? Com perspectiva, como se tivesse 3 dimensões, tá? Ó, então, aqui é a mesma coisa, eu tenho que determinar meu ponto de origem das abscissas. Vou fazer mais rascunhado aqui. Aqui eu vou marcar minha abscissa menos 5. Aqui eu vou marcar minha abscissa 1. Então, vamos lá aqui. Menos 5, aqui é o ponto de origem das abscissas. E aqui é a minha abscissa 1, tá? Então, pronto. Então, aqui, ó, em 1 e menos 5, o que é que eu tenho? Afastamento 4. 1, 2, 3, 4. E aqui, cota 3. 1, 2, 3. Aqui, afastamento 2. 1, 2. E aqui, cota 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5, né? Então, meu ponto B, ó, deixa eu botar até de outra coisinha aqui para ficar. Meu ponto B vai ser a interseção desse, meu ponto A vai ser a interseção dessa cota com esse afastamento. Então, meu ponto A vai estar flutuando aqui. E meu ponto B vai ser a interseção dessa cota com esse afastamento, vai estar flutuando aqui, ó, meu ponto A. Deixa eu botar aqui, preto. Meu ponto A vai estar flutuando aqui, meu ponto B vai estar flutuando aqui, consequentemente, aqui eu vou ter as
projeções no plano de projeção, beleza? Deixa eu botar aqui. Então, aqui vai ser quem? Ó, aqui vai ser meu A1. Aqui vai ser meu A2. Aqui vai ser meu A. Aqui vai ser meu B flutuante. Aqui vai ser meu B1. E aqui, ó, vai ser meu B2. É isso, tá? É simples, bem simplesinho. E aí, como eu tinha falado, tem uma terceira questão aqui. Peço que vocês tentem fazer, tá? E aqui já tem um plus, tá? Eu quero que vocês indiquem, aqui vai fazer só épura, não precisa diédrica, tá? Só épura, mas que vocês me indiquem em qual diedro ele está localizado. E aí eu quero que vocês analisem, né? Quais são, na verdade, as coordenadas desses dois pontos aqui, ó, do ponto A e do ponto B. E a partir das coordenadas, aquela tabelinha, aquela sinalização que eu falei para vocês, vocês digam em qual diedro eles estão localizados. Então, aqui vocês vão fazer uma épora para o ponto A, outra épora para o ponto B, separadinhos, tá? Para visualizar bem. Então, é isso. Boa sexta, bom final de semana para vocês. Até segunda. É fundamental que na segunda vocês cheguem com essa aulinha vista, tá? Beijos.